Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós veremos importantíssimas e poderosas lições sobre o Evangelho, sobre as boas novas, tendo em vista que hoje em todo lugar que você olha, você escuta alguém dizer que está pregando ou vivendo o Evangelho. Mas, diante disso, nós também temos percebido, sendo pregado o Evangelho de Cristo e sendo pregado um outro Evangelho que não é o de Cristo. E nesta oportunidade, neste vídeo, nós estudaremos 7 lições poderosíssimas a respeito desse assunto. Eu sou o pastor Ediego e desejo que essa mensagem te edifique, te fortaleça, possa te construir a sua fé, uma fé sólida, uma fé firme, em nome de Jesus. Pois bem, nosso texto básico de hoje está em Gálatas, capítulo de número 1, o verso de número 6 até o verso de número 10. Nós estaremos, de acordo a gente for mencionando as lições, para que o nosso vídeo não fique tão extenso, nós estaremos lendo esses versículos. O apóstolo Paulo, ele está dando início a essa carta aos irmãos da Galácia. Os irmãos da Galácia estavam maravilhando o apóstolo Paulo, isto é, maravilhando no sentido, não no sentido bom, mas estava causando espanto. Ele diz no versículo de número 6, maravilho muito, muito, de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Passeis desse evangelho que chamou para a graça de Cristo, passou para outro evangelho. Então ele diz, começa dizendo essas palavras no versículo de número 6, maravilho-me que tão depressa. Então essa mensagem é uma exortação, é um chamamento do apóstolo Paulo, ou melhor, o chamamento do Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo, àqueles irmãos que haviam aceitado o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, mas que tão depressa mudou para o outro evangelho que não era o de Cristo. Ou seja, eles estavam se reunindo, mas não estavam vivendo o evangelho de Cristo. E dentro desse texto nós vamos extrair essas 7 lições, versículo 6 até o versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas, ou carta endereçada aos irmãos da Galácia. Glória a Deus. Pois bem, meus irmãos, a primeira lição, cuidado, que para se desviar do caminho é rápido e fácil. Como nós mencionamos aqui no versículo 6, tão depressa o apóstolo Paulo ele ficou embasbacado, ficou assustado, a pressa ou a rapidez que os irmãos da Galácia se desviaram do verdadeiro evangelho. Ele estava escrevendo para os irmãos da Galácia. Logo, essa carta ia ser lida num conjunto, mas o conjunto estava se desviando do evangelho de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vem chamar a atenção através desta mensagem, através dessa carta. Também nos dias de hoje vivemos isso. O tempo todo nós percebemos pessoas que aceitam o evangelho de Cristo hoje e que amanhã já está vivendo um outro evangelho. É por isso que se torna tão necessário estas lições na minha, na sua e na vida daqueles que você lidera, daqueles da sua casa, da sua família, daqueles que estão aceitando a Cristo, daquele que você congrega junto. Essa mensagem se faz necessária. Vamos à segunda lição? A segunda lição é: enquanto uns morrem pelo evangelho, outros não estão dispostos a viver o evangelho. Uns estavam naquela época morrendo pelo evangelho e outros estavam escolhendo nem viver o evangelho. Ou seja, nós percebemos aqui uma ligação, apesar de ter feito uma distinção nesta lição, enquanto uns morrem pelo evangelho, outros nem sequer vivem o evangelho. Logo, o viver o evangelho naquela época era dizer estar disposto a morrer pelo evangelho. E hoje não é diferente, meu irmão. Hoje nós continuamos morrendo. A pessoa que escolhe viver pelo evangelho precisa entender que hoje, até hoje, nós precisamos estar disposto a morrer pelo evangelho, vivendo o evangelho. Porque quando nós vivemos o evangelho, nós morremos para esse mundo verdadeiramente. Morremos para as vontades da nossa carne. Deixamos de fazer muita coisa que nos agrada para fazer aquilo que agrada a Deus e que é bem melhor o resultado do que nós fazermos tudo que nós nos agradamos. Olha só o que o apóstolo Paulo diz também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, o versículo de número 13. Mas Paulo respondeu, os irmãos estavam ali questionando Paulo, não vai para Jerusalém, porque Jerusalém era muito arriscado para Paulo chegar, porque as pessoas temiam Paulo, temiam o apóstolo Paulo, eles pensavam que ele estava tramando algo muito grande, poderoso, ali para tirar a vida dele, e por isso ele não podia ir a Jerusalém segundo a visão humana, mas ele precisava ir. E aí os irmãos tentam impedir ele de ir, os que acompanhavam o apóstolo Paulo e viam o testemunho de cristão que ele havia se tornado e dado, começado a dar, ele responde, né? Mas Paulo respondeu, versículo 13 de Atos 21, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome
do Senhor Jesus, ou seja, ele declarou, olha, eu estou indo para lá, estou pregando o evangelho, vivendo o evangelho, estou pronto a ser ligado, se eles aceitarem, né, a minha conversão, se eles aceitarem que eu sou de Cristo, eu estou pronto a me ligar a eles. Porém, se não, eu também estou pronto a morrer por Cristo. Olha aí. Então ele estava disposto a morrer o evangelho. Sendo assim, viveu o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro. Aleluia. Vamos à terceira lição. Então a segunda lição é enquanto alguns, né, estão prontos a morrer pelo evangelho, outros não estão nem dispostos a viver o evangelho. Que não seja assim comigo e com você, que nós sejamos como Paulo, dispostos. Essas pessoas a aceitarem o evangelho que nós pregamos e vivemos, nós nos ligamos a elas. Se não aceitar, nós estamos prontos a morrer, nós estejamos dispostos, né, a viver verdadeiramente o evangelho, dependendo das circunstâncias. Versículo 7 diz assim, ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, querem atrapalhar o evangelho de Cristo. Olha, irmãos, nos tempos atuais essa palavra se faz muito, muito atual mesmo. Naquela época tinha alguns irmãos que atrapalhavam o evangelho quando pregavam e vivia outro evangelho que não de Cristo. E nos dias hoje tem muito, né, tem se multiplicado o número de pessoas que têm, ao invés de ajudado, contribuído, vivendo o evangelho e pregando o evangelho verdadeiro, muito pelo contrário, tem pregado um outro evangelho. Mas a Bíblia está dizendo, versículo 7 aqui, que são alguns, não são todos, aleluia. Ainda existem aqueles que pregam o evangelho verdadeiro, ainda existem aqueles que vivem o evangelho verdadeiro, no nome de Jesus. Então viva o evangelho verdadeiro, não seja como alguns que estão vivendo um outro evangelho, mas viva o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, as boas novas de paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quarta lição, versículo 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, que não seja o evangelho de Cristo, que nós temos anunciado, seja maldição, ou seja, anátema. Olha, irmão, o evangelho aqui, a quarta lição é: o mensageiro não é maior do que o evangelho, nem anjo, nem homem é maior do que o evangelho, porque tem pessoas que se acham grande e começam a pregar aqui em nome dele mesmo, começa a pregar que eu sou cheio da unção e tem que fazer do jeito que eu mandar, porque eu entendi desse jeito, vai ser feito dessa forma, e aqui a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo, nem eu, nenhum dos anjos do céu que vinha anunciar outro evangelho, seja ele amaldiçoado, ou seja, o evangelho é superior ao homem, é superior aos anjos, o evangelho de Cristo, né, irmãos? Então, o mensageiro não é maior. Cuidado, cuidado. A mensagem de Cristo, ela já está revelada na Bíblia Sagrada e você tem acesso. Cuidado quando os homens, ou você mesmo, coloca homens acima da mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é viva, eficaz. A mensagem do evangelho transforma e não transtorna. A mensagem do evangelho aponta para Cristo e não para homens, tá vendo? Então, em nome de Jesus, quarta lição, o evangelho é maior do que o homem, do que os anjos, ou melhor, resumindo, o mensageiro não é maior do que o evangelho. A quarta lição. Quinta lição, o versículo 8 e 9. O verdadeiro tira a maldição e o outro evangelho, ou o falso evangelho, coloca a maldição. O verdadeiro tira a maldição e põe a bênção. Agora, o maldito tira da bênção e coloca na maldição. Era isso que estava acontecendo aqui com os irmãos da Galácia, eles estavam se desviando da bênção para a maldição. Aí, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, o Senhor falou para o povo de Israel que estava se desviando do caminho da bênção, da vida. O Senhor falou assim, eis que ponho os céus e a terra hoje por testemunho contra ti, que tenho te proposto a vida e a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o Senhor dando conselho, o Senhor falando, olha, eu quero abençoar, eu quero dar vida para vocês, escolhe, pois, o caminho da vida, da bênção, para que vivas tu e a tua semente. Olha que maravilha. E o evangelho é isso, é as boas novas, é o caminho da salvação, é o caminho da paz. Não existe outro caminho, é o evangelho de Cristo. Então ele estava dizendo aqui, olha, o evangelho de Cristo, ele tira para a vida, ele transforma e leva a vida e não para a maldição. Agora o falso evangelho leva para a maldição. Meu irmão, siga o evangelho verdadeiro, siga o evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Sexta lição, não existe uma segunda opção. Não existe uma segunda opção, como nós vimos aqui no 7, né? Versículo 7 que nós lemos. Glória a Deus, não existe. O evangelho de Cristo é o único que leva a salvação, o evangelho de Cristo é o único que nos traz paz, o evangelho de Cristo Jesus é o único que nos leva a Deus. Então vivamos essa boa notícia, essa boa nova. Glória a Deus. Sétima lição, 7 e última, olha, versículo 10. Procuro a aprovação do homem ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Meu Deus. Sétima lição, para agradar os homens, tem que pregar um outro evangelho. E aí, meu irmão, para agradar os homens, tem que pregar um evangelho que não precisa confrontar, que não precisa falar do pecado. Para agradar os homens, tem que falar de um evangelho ou só informar as palavras, não precisa de mudança.
para agradar os homens, mas o evangelho verdadeiro para agradar a Deus, se nós procuramos agradar a Deus, nós não vamos passar só informação. O evangelho que nós vamos pregar, ele é o evangelho de transformação. Ele é o evangelho de confronto. Então, o evangelho de Cristo, ele transforma a vida da pessoa. O verdadeiro evangelho muda o caráter da pessoa que aceita esse evangelho, que recebe a palavra. Agora, o falso evangelho, meu irmão, quando nós procuramos agradar os homens, aí nós falamos palavras ou um evangelho falso que não agrada a Deus e nem transforma o homem. O homem vem, ouve aquele outro evangelho, mas continua sendo a mesma pessoa aflita, a mesma pessoa perturbada, a mesma pessoa endemoniada, a mesma pessoa perdida, a mesma pessoa que não vai morar no céu. Então o evangelho verdadeiro, meu irmão, precisa ser pregado, precisa ser vivido em nome de Jesus. Estas são as 7 poderosas e grandiosas lições que nós devemos carregar no nosso coração, não apenas como informação, mas muito mais do que informação. Nós precisamos carregar com o desejo de transformação e com a prática da transformação. Meu irmão, se essa mensagem te edificou, em nome de Jesus, como eu creio que sim, compartilha essa mensagem. Tem alguém que precisa ouvir essa mensagem. Compartilha com pastores, compartilha com líderes, compartilha com obreiro, compartilha com aquele que está fazendo a obra, compartilha com aquele que está chegando no Evangelho de Cristo. Compartilha, meu irmão. Essa mensagem precisa chegar no máximo de pessoas para que sejam transformadas pelo poder do Evangelho verdadeiro. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.